É porque a mulher, ela nasceu na costela do homem. E por isso, ela tem que ser submissa ao homem. Meu Deus do céu, que absurdo! O que esse homem tá falando? Pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo aqui? Isso não faz sentido nenhum. Eu vou embora. Olá, fractais! Estamos aqui hoje para te dar clareza espiritual E conhecimento. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre o despertar além do medo. Que para quem não assistiu o vídeo onde a gente fala sobre os medos do despertar, vou deixar aqui. Tá aqui, ó, em algum ponto desse vídeo. Ou é aqui, porque tá aqui em algum lugar. Olha, gente, hoje a gente vai acrescentar um pouquinho mais, né, sobre a nossa história do nosso despertar. Conta pra gente, Laís, um pouquinho mais como foi, além da parte do medo, porque despertar não é só medo. Não! Era pra você dizer que não. Não! Não é não. Meu despertar além do medo foi um misto de estudo, mais medo, porque não tem como tirar o medo da jogada. Além do medo, tem mais medo. Eu comecei vendo espírito. Como é que eu não ia ter medo? Mas eu me lembro de quando eu era criança, meu pai me levava pra igreja aos domingos. E eu nunca conseguia entender por que eu tinha que ir pra lá. Eu nunca aceitei, por exemplo, eu vou pra lá e o cara fica falando pra eu levantar, pra eu sentar. Eu quero comer aquele negocinho redondo. Eu não posso comer. Por que eu não posso comer aquilo? E eu Era o que? O pão? A hoxa. Ah, é o pão. Você nunca comeu? Eu nunca comi. Eu sempre fui muito disruptiva. Eu não conseguia aceitar e nem entender. Eu sempre fui muito racional. Eu sempre precisei muito do porquê das coisas. Uhum. E nas religiões, muitas vezes, ninguém te fala o porquê. Só manda você fazer. E o fato de só mandarem eu fazer e ninguém me explicar o porquê que eu tinha que fazer, o que estavam mandando eu fazer, me fazia ir sempre contra as coisas que estavam ali me falando. Um pouco de rebeldia interna. Não é assim, não. Eu nunca acreditei nessa ideia de um Deus punitivo que fica te castigando pelas coisas erradas que você faz. Então, eu sempre procurei estudar outras coisas na medida em que eu fui crescendo, obviamente, porque nessa época aí da igreja eu era criança. Mas na medida em que eu fui crescendo e eu fui percebendo que eu via coisas, eu comecei a estudar, a pesquisar. Minha mãe, inclusive, sempre gostou bastante da doutrina espírita. Ela não era exatamente espírita, mas a gente lia livros de espiritismo, então foi aí que eu sabia que realmente tinha alguma coisinha ali, né? Mas tinha gente que via também, eu não tava doida. E aí, com o passar do tempo, o que aconteceu foi que a minha mediunidade ela começou realmente a aparecer. Aconteceu aquele episódio que eu contei no vídeo sobre o medo, daquela sombra humanoide que aparecia lá em casa. Minha mediunidade, claro, evidente, começou a saltar, eu comecei a ver muito. E aí, isso só foi aumentando, porque eu não sabia como tratar, o que fazer. Fui em um centro espírita uma vez ou outra, mas eu só recebi um passe e acabou, não tinha nada mais que isso. E a mediunidade lá, se expandindo, até que eu virei o quê? Uma médium esponja. Pegava energia de tudo quanto é canto, de tudo quanto é gente, não aguentava chegar num lugar, passava mal, tinha crise de ansiedade. Desenvolvi, nunca contei isso para as pessoas, desenvolvi um transtorno de ansiedade por causa disso. Mas eu tinha crises e crises de ansiedade, sem razão nenhuma, eu chegava no lugar e passava mal. Tinha crise de ansiedade, passava mal, achava que eu estava infartando, tinha taquicardia, ia para o hospital. E os médicos faziam inúmeros exames e falavam assim, ó, é ansiedade. Mas ansiedade por quê? Às vezes eu tava no ônibus, alguém passava perto de mim, na hora que a pessoa passava, pronto. Eu recebi uma carga e começava a passar mal e não sabia exatamente que era por causa disso. O que as pessoas não sabem é que muitas vezes o médium esponja, ele fica nesse estado, porque é um estado, tá? Ser médium esponja não é um tipo de mediunidade. É um estado no qual você fica porque sua mediunidade está desregulada. Seu campo energético está extremamente aberto. E por causa disso, você acaba recebendo muitas interferências externas. Sim. E aí, esse processo de ficar esponja foi justamente porque a minha mediunidade de incorporação estava aparecendo. Eu nem sabia e eu não queria saber disso. Eu aceitava assim, não, eu vejo vulto. Eu vejo. Mas incorporar? Deus é
Eu tinha muito medo de ficar louca. Aqui não quero não. E aí, o fato de não ter trabalhado a mediunidade de incorporação me fez realmente ficar muito esponja, ter o campo muito aberto. E eu acabei realmente recebendo muitas influências e passando muito mal, gente. E aí eu desenvolvi transtorno de ansiedade, fui pra ayahuasca, abri mais ainda o meu campo. Ainda não sabia que eu era médium de incorporação. Naquela época eu não tive ninguém para me orientar em relação a isso. Eu só estudava muito, eu sempre estudei muito, eu sou muito curiosa, então eu sou e muito estudiosa também. Então eu sempre estudei muito. Aí eu adoro isso nela, inclusive. Eu aprendi muitas coisas nesse processo. Realmente senti muitas vezes como se eu estivesse ficando louca, que foi uma das coisas que a gente abordou no vídeo do medo, né? Ninguém ao meu redor entendia o que eu tava falando ou o que eu tava passando. E parece, porque assim, se você vira uma de esponja, você tá no ônibus, aí você tá calma ouvindo, desliga aí uma música que você ouve pra relaxar. Aí a pessoa vai, passa do seu lado, retada da vida, aí tu tá assim, ai, que merda de dia, hein? Começa a passar mal. Aí daqui a pouco já passa uma pessoa, uma criança alegrinha. Ai, sorvete, você. Nossa, que dia! Olha, uau, o ventinho entrou. Você já tá alegre de novo. Aí quem tá olhando de fora fala assim, essa pessoa não bate certo a cabeça. Louca. Mas tu tá ali absorvendo a energia de todo mundo. Tá vendo que não tem como Entendeu? a pessoa que não tá no mesmo nível, que não tá passando pelo mesmo processo, quando eu falo no mesmo nível, não é que um esteja melhor do que o outro, mas que não tá no mesmo nível de desenvolvimento espiritual. É. E que eu tava bem no comecinho, mas Sim. as pessoas ao meu redor não entendiam. Minha mãe entendia que eu via as coisas Sim. e tal. Minha mãe sempre foi mais assim, um pouco mística. Só que ela também nunca se aprofundou muito nisso. Das coisas. É tipo você querer explicar o que é uma equação de segundo grau para uma criança que tá aprendendo 1 mais 1. E nesse processo, com falta de referências, falta de pessoas que passaram pela mesma situação, né? Falta de com quem compartilhar esse tipo de coisa. E depois da ayahuasca, que eu fiquei com o campo extremamente aberto, eu achei muitas vezes que eu tava ficando louca. Eu tive alguns processos de quebra também com alguns conhecimentos que eu fui acessando. Não estava muito preparada para acessar o conhecimento. Ficou perdido na minha cabeça durante uns anos, depois eu resgatei. Inclusive, por ficar vendo dicas de pessoas na internet, coisas do tipo, eu me desconfigurei completamente. Eu achava que uma pessoa espiritualizada não podia beber. Passei 2 anos botar um pingo de álcool na minha boca. Eu gostava de beber para socializar. Não podia ter tatuagem, não podia ter piercing, não podia falar palavrão. Você caiu na matrix de não pode, não pode, não pode. Isso! Parecia que eu entrei numa religião. Eu entrei numa religião mascarada de espiritualidade. E o que é espiritualidade? É você ser livre para você acreditar no que você quiser e você se desenvolver internamente, sem os dogmas dos outros, sem o que o outro acredita sendo jogado, derramado em cima de você sem critério. E aí você queria se encaixar em alguma religiosidade, alguma espiritualidade que já existia. Por exemplo, se você não era de nenhuma religião tradicional, você tentava ir para uma espiritualidade mais alternativa. Só que a espiritualidade alternativa me pegou e me botou dentro de um quadrado e fez assim: agora você tem que ser gratiluz. Eu virei gratiluz. Não dá não, porque Eu na hora que virei você quer largar bitolada. Eu virei bitolada. Então tenham cuidado com as pessoas que bitolam vocês. Não se deixe bitolar. E eu vou contar pra vocês como é que eu saí disso. Eu conheci, meu pai me levou num centro espiritualista porque a mediunidade estava me deixando louca da cabeça. Lá eu descobri que eu realmente tinha mediunidade de corporação, tema para outro vídeo. E desenvolvendo essa mediunidade, eu consegui uma aproximação com os meus guias, onde eles me ensinaram sobre espiritualidade. Eles me ensinaram o que as pessoas não me ensinaram. E por eu não ter tido essa pessoa, eu virei essa pessoa na vida de outras pessoas. Eu desenvolvi a terapia. Adoro. Eu desenvolvi a terapia justamente porque eu não tive essa pessoa. E eu falei, agora eu vou ser essa pessoa. Eu não vou deixar as pessoas passarem por esse processo sozinha. Porque senão você acha que você vai ficar louca. Livro volume 1 de Laís Brito. Medo. Livro volume 2 de Laís Brito. Ansiedade. Livro volume 3 de Laís Brito. Desespero. O Solidão é o 4. É o 4?
Solidão. Livro número 5 de Laís. Beirando a loucura. Beirando a loucura. E como é que foi o seu processo de despertar inicial? Além dos medos, Além do medo, o despertar espiritual, pelo menos o meu, o dela, não foi só os medos. o dela. Eu vim, digamos que passando por altos e baixos. Sabe a montanha-russa? Comecei assim, exatamente me questionando. Fui criada numa religião tradicional, evangélica. E hoje eu tava falando de extraterrestre. Evoluí. Então, eu sempre fui muito questionadora também. Desde cedo, onde eu estava, onde eu fui criada, eu ficava. Mas por que não pode? Por que não pode isso? Por que não pode aquilo? Mas não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas peraí. Aí eu ficava analisando. Ah, não pode usar saia curta. Um exemplo, né? Mas eu gostava mesmo de usar saia curta, mesmo uso até hoje. Aí, não pode usar saia curta. Na rua, em qualquer lugar. Por quê? Porque, mas aí a pessoa podia ir lá e mentir. Falar mal dos Falar outros mal pelas dos outros costas. pelas costas. E lá falar mal da saia curta da outra. Isso não tem lógica, não. A gente não tá falando que, tipo assim, as religiões tradicionais são assim. As religiões tradicionais não fazem sentido. A gente tá falando que, para o nosso preenchimento interior, para as nossas questões pessoais, espirituais, não fazia sentido. Isso. Não preenchia. Tem gente que vai precisar passar por isso. Sim, muita gente. Tem gente que vai precisar ficar em uma religião tradicional. Até porque eles precisa da regra. Exatamente. Uma Tem pessoas que religião precisam tradicional ou uma doutrina mais rígida, Isso. né? Como existem aí outras. Então, porque ele vai precisar daquela disciplina. Exatamente. Vai precisar de um sacode de um jeito diferente. Mas pro nosso caso, não fazia sentido. Porque a gente precisava de outro preenchimento. Que isso vem sendo preenchido na nossa busca individual, no nosso despertar. A nossa busca, né, das fractais é muito parecido. Porque a gente busca a espiritualidade e a evolução de uma forma muito livre. A nossa busca é muito parecida. Esse buscar a espiritualidade de forma livre, buscar a espiritualidade do nosso jeito. Porque a gente não precisava que alguém pegasse um livro sagrado e dissesse pra gente o que estava escrito. A gente sabia ler. A gente sabe ler. A gente Que entende. disruptiva. É. O legal da espiritualidade, do espiritualismo, é que você não precisa também só ficar dentro daquela religião. Por exemplo, eu adoro Ganesha. E eu também faço a oração do Pai Nosso, faço a oração de Arcanjo Miguel. Tem os meus amigos arcturianos, tem as pombageiras, os pretos velhos e vários outros guias. Então, por que ficar presa em um pedaço? Por que não expandir esse pedaço? Agora sim, tem um lado muito positivo da religião, é que as religiões elas vêm com um grupo de apoio. Sim. Tem uma rede de apoio. Você não está sozinho na religião. Sim. Nesse caminho da espiritualidade, na maioria das vezes você vai se encontrar sozinho em alguns momentos. Por isso você tem que encontrar pessoas que não te deixem só. E não é só a religião tradicional que faz você ter se questionar. Sim. Como você passou por outras religiões, outras ideologias espiritualistas e também se questionou e falou assim, não dá pra ficar muito gratiluz pra mim, entendeu? Então, assim, não é questionar só um tipo de doutrina, um tipo de religião, é questionar tudo, é do nosso perfil. Tudo! A gente questiona tudo. Tudo! A gente questiona tudo o tempo inteiro. Então, assim, a gente dá os guias, a gente questiona. Que guia é esse? Como assim? Será que é guia mesmo? Será que isso aqui? Será que é guia mesmo? Questionamento importante para você que está se desenvolvendo. A gente pergunta. É importante, gente. Porque senão você acaba caindo em várias vertentes 100%. Tipo assim, a gente conheci uma nova doutrina, uma nova religião. Vou me jogar de cabeça. Agora eu sou assim. Filtro. Isso. É o filtro. Você tem que filtrar. Filtrar. Eu ficava muito preocupada com isso, né? Tipo, mas se eu acreditar nisso, aí isso aqui não pode mais.
Se eu acreditar em Exu e Orixá, eu não posso ter mais Jesus. Isso não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. acreditar em tudo. Você pode acreditar em tudo. E foi essa liberdade que nos preencheu. Por quê? No final das contas, liberdade. A gente tem liberdade e a gente escolheu... a gente escolheu não. Eu entendi que... Liberdade. Todas as religiões, todos os ensinamentos religiosos e toda a espiritualidade, todo o conhecimento do mundo hoje, o mundo que a gente conhece... Dessa linha do tempo, isso. Todas se complementam de alguma forma. Em muitas situações, falam sobre a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Então, todas têm a agregar. Só que, não necessariamente, você precisa fazer tudo o que todas falam. Pelo menos foi assim que a gente conseguiu encontrar um filtro, uma linha entre continuar conhecendo, continuar explorando, continuar expandindo espiritualmente, mas sem ficar... Maria vai com as outras mudanças de personalidades a cada semana em semana, mudando de religião. E aí eu comecei a fazer esses questionamentos, porque pode fazer isso, porque não pode usar saia curta, mas pode questionar e falar mal da pessoa. Aí eu comecei a questionar essas coisas. E eu comecei a me atrair por cristais, começava a passar por alguns incensos, algumas casas de terreiros, e eu ficava assim, que negócio interessante! Sabe? Aquela energiazinha te sugando que eu tô vendo ter. Isso. Eu comecei a prestar atenção nessas coisas. Falei assim, nossa, isso aqui me atrai, isso aqui me atrai. Vou dar uma olhadinha curiosa nisso. E aí, quando eu fui ver, eu já estava olhando questões de numerologia, astrologia. Comecei a me interessar muito pelo meu signo. Falei assim, nossa, olha isso aqui como bate! E aí foi que eu fui para um novo trabalho. E lá eu conheci meu amigo, que hoje é meu melhor amigo. Que ele tem que assistir esse vídeo da brincadeira. E comentar, viu? Viu, JJ? Esse meu amigo, ele me chamou. Ele era já todo, assim, dos Paranauê evoluído. E aí ele falava umas coisas que eu ali, eu ficava assim, como é que é? Interessante. E isso é o quê? É assim, é? E aí, um certo dia, ele me chamou pra meditação, e aí eu falava assim, não dava, não sei o quê, ficava aquela coisa, porque você sabe quando você sabe que você vai, mas você fica enrolando? E aí foi isso. Um determinado dia eu fui, e eu comecei indo pra a casa de centro espírita. Uhum. Foi onde eu comecei a me desenvolver mais, assim, a espiritualidade, porque não deixa de ser uma base muito grande, né, pra esse caminho aberto da espiritualidade. E tem uma estrutura, tem, né? A doutrina, né? Tem muitas coisas importantes ali, tem muito conhecimento, tem muita instrução. Muito desenvolvimento espiritual. Uhum. E aí, a primeira vez que eu entrei na casa no centro espírita, eu falei assim, meu Deus, eu entrei assim, ó. Eu entrei no centro assim, ó. Eu com minha mochilinha, fazia assim, ó. Meu Deus, aquela cortina ali. Aí tem um espírito ali naquela cortina, que eu quase certeza, ela tá balançando. Eu fui no banheiro, eu ficava assim, ó. Esse sanitário, essa pia, esse espelho, sempre achando que eu ia ver alguma coisa. Mas não vi nada. E entrei muito assustada, mas depois acabou sendo um amparo tão grande. E eu nem sabia que tava me preparando para as coisas que eu ia enfrentar. A espiritualidade fazendo, né, seu trabalho. E aí, o pai desse meu amigo, por coincidência, foi parar de repente no centro, né, espiritualista, que a Laís trabalha como médium. E aí lá pegou o contato dela e começaram a fazer a terapia para eles lá. E aí meu amigo comentando, ele falou assim, olha, eu tenho um contato de uma pessoa que eu acho que você vai gostar muito, já que você tem interesse, já que você quer estudar mais e desenvolver e tal. Eu falei, como é? Eu já faço terapia já. Eu já faço terapia psicológica. E aí eu falei assim, eu já faço terapia. Não, mas essa é uma terapia holística. Nem sabia o que é terapia holística. Mas aí eu pesquisei e falei assim, não, tudo bem. Tá, vou experimentar, né? Alma aventureira. Quando eu conheci a Laís, como minha terapeuta, a gente começou o processo bem assim. Eu comecei e falei assim, nossa, eu não sei nem o que é orixá. Foi meio que isso, né? Uhum. E a gente começou
a trabalhar primeiro, né, as questões que estavam me incomodando. Porque assim, eu fui com incômodo e eu tava muito satisfeita com algumas questões pessoais da minha vida. E eu não sabia distinguir o que era. A terapia psicológica só não tava mais surtindo efeito. E aí ela fez todo um trabalho comigo, a gente começou a trabalhar o desenvolvimento da minha mediunidade, que eu não sabia nem o que era médium, só ouvia falar no centro espírita, mas não sabia nem para onde é que ia. Fui descobrindo muitas coisas de mim que começaram a fazer sentido. E aí tudo começou a fazer muito mais sentido pra mim. Você sabe que você tá no caminho certo quando você faz sentido pra você, mesmo com medo. Faz sentido pra você. Me preenchia. Então, a certeza que eu tinha era que, mesmo quando eu tava com medo, mesmo quando eu tava meio quebrada, mesmo quando eu tava meio desorientada, eu sabia que aquilo ali fazia muito sentido pra mim e me preenchia muito. Então, eu continuava. No meio desses desenvolvimentos, né, ela começou me ajudou a passar por situações muito difíceis. E o amparo que eu tive da espiritualidade é uma coisa que não dá para você explicar, para fazer sentido para ninguém, a não ser você que passou. A sua rede de apoio passa a ser a sua espiritualidade, os seus mentores espirituais. Exatamente. E é por isso que pode milhões de pessoas falarem: ah, mas tá ficando louca. Ah, mas ela não sei o que, não sei o que. Ah, como é que tá indo para esse caminho? Ah, não sei o que. Gente, eu sei o que eu passei. E a gente sabe o preenchimento que todo esse processo e que a nossa espiritualidade deu pra gente. Então, não é algo que a gente tem que fazer sentido, a gente tem que explicar para fazer sentido para outra pessoa. A gente tá falando da terapia, inclusive, porque foi algo que realmente fez grande parte do seu processo, né? Como a gente se conheceu, né? Porque o nosso foco aqui não é falar sobre isso, mas sim falar sobre o processo. Foi muito interessante o processo com Thalita, porque ela era muito médium. Muito. Era não, né? Que ela tá viva. Ela é muito. Eu tô aqui, doutor. Durante todo o processo, eu sempre faço atividade, ela fazia tudo. Ela fazia todas as atividades. Ela sempre fazia uma mentalização, desdobrava a consciência, tinha acesso a um novo mentor espiritual. Foi tudo muito rápido. Foi um dos processos mais rápidos, inclusive, que já passaram, assim, por mim. A menina saiu da igreja, tinha 2 dias, no dia seguinte estava aqui, apareceu uma pombagira pra mim. Parece que tava só esperando ali, ó. Bora, menina, acorda. Bora, menina, acorda. Bora, menina. Abre logo esse negócio aí. E aí, a gente chegou em alguns temas bem avançados, assim, da terapia, onde a gente fala sobre a dinâmica de realidade, de existência. E aí que a gente começou a falar sobre as mônadas, sobre os fractais, sobre o tempo não existir. Para outro vídeo. Quando ela começou a frequentar também esse centro que eu trabalho, a gente começou a ficar um pouco mais próxima. Então, querendo ou não, a relação de terapia acabou virando um pouco para amizade, né? Foi. Só que não tanto, porque tem o distanciamento. Isso. Até que um dia, um mentor espiritual, amigo, porque não é meu mentor, nem mentor dela, é o mentor de outra pessoa, mas ele sempre me orienta. Hoje faz, inclusive, 1 mês que ele chamou a gente e falou: vocês se complementam, vocês precisam criar alguma coisa e é para fazer isso o mais rápido possível e aparecer para a maior quantidade de pessoas. A gente resolveu criar o canal. Portanto, qual é o objetivo do canal? Por que a gente fala tanto da nossa história? O objetivo desse canal é a gente contar toda a nossa experiência. Até porque você deve estar passando por alguma experiência semelhante, para que você não caminhe no escuro. Para que você caminhe até no escuro, mas com a lanterninha na mão. É isso, é trazer todo o nosso conhecimento, toda a nossa experiência, tudo que a gente já passou, tudo que a gente está passando e tudo que a gente passará. Esse canal, ele foi criado para que a gente possa falar sobre a espiritualidade, só que do nosso jeito. Isso, livre. De uma forma leve, de uma forma livre, dando risada. Sabe por quê? Porque já tem o medo, já tem a parte assustadora, já tem a parte que é pesada do processo, de qualquer processo de crescimento. Então, pra que você vai se tornar uma pessoa empesada que só fica reclamando de tudo? Então, gente, bora rir, bora dar risada sobre as coisas. Isso não significa que a espiritualidade não seja séria, que é completamente sério. Tem muita seriedade.
E quando a gente precisa também dar uma centrada maior, nossos guias também chegam e falam assim, tem que falar assim desse jeito. Uhum. E tem que falar sobre isso. E a gente faz. E não, a gente não quer te converter a nada. A gente não quer te converter a nossa crença. Até porque a gente Isso. não tem uma crença única. A gente E tem um milhão. várias. Você vai ter filtro. Você vai olhar o que a Isso. gente. Você vai escutar o que a gente fala e você vai pensar assim: será que isso faz sentido pra mim? Isso, exatamente. Por a gente estar sempre evoluindo também, o canal ele vem evoluindo com a gente e também na medida dos conhecimentos novos que a gente acessar. Sim. Mas, por enquanto, vocês já sabem que vocês vão encontrar por aqui conteúdo sobre espiritualidade, Psicanálise, energia, universo, física quântica, Doutor Estranho, analogias de Thalita, isso, esoterismo, cosmologia mediunidade. e tudo isso que envolve esse universo que a gente ama. Se seu senso crítico olhou e fez assim, fez sentido pra mim. A intuição te conectou, te Sim. atraiu. Se inscreve aqui no canal. Aqui abaixo também estão as nossas redes sociais. As outras redes sociais Top. para vocês verem aí assuntos que complementam Então. um vídeo. Mais sobre esse universo também espiritualista. Vai lá nas nossas redes. Vocês vão gostar. Curte, compartilha. E comenta aqui Isso. embaixo como é que tá sendo seu processo de despertar. E seja bem-vindo à nossa família de... Fractais! Como eu tô bonita, fractal. Olha pra câmera. Bora, agora ela vai. Pum! Isso aqui é um cérebro, gente. Nossa, estuda muito. Mas por enquanto você já sabe. Já sabe?